A terra ainda estava úmida quando o jovem afastou a última camada de barro com as próprias mãos. O cheiro era antigo, denso, como se o solo respirasse memórias. Ele não deveria estar ali. A oca mais antiga da aldeia era considerada um lugar de silêncio absoluto, onde até os pensamentos precisavam pedir permissão para existir. Mas algo o chamava havia noites. Um sussurro que surgia quando o fogo apagava e os grilos cessavam, pronunciando seu nome como se fosse parte da terra. Ele era apenas um jovem, filho de caçador, criado ouvindo histórias que pareciam grandes demais para caber na vida real. Histórias de espíritos guardiões, de objetos que não pertenciam ao tempo dos homens, de erros cometidos pelos antigos que jamais deveriam ser repetidos. Ele crescerá respeitando cada palavra, cada gesto ritual. Ainda assim, o chamado era mais forte que o medo. Quando seus dedos tocaram algo que não era pedra nem raiz, seu coração quase parou. O objeto estava envolto em fibras antigas, já quase desfeitas, mas ainda protegendo aquilo que dormia ali há gerações. Ao puxá-lo com cuidado, a terra pareceu estremecer levemente, como se não quisesse soltá-lo. Era pequeno, cabia na palma da mão, feito de um material escuro que refletia a luz da fogueira de maneira estranha, como se não fosse totalmente sólido. Símbolos estavam gravados em espiral, símbolos que ele reconheceu sem nunca ter aprendido. Seu corpo reagiu antes da mente. Um calor percorreu seus braços, subiu pelo peito e fez sua respiração falhar por um instante. Naquele momento, se você acredita que existem forças que vão além do que os olhos veem, já percebeu que nada ali era comum. E antes de continuar, se essa história desperta algo em você, se inscreva agora no canal e deixe seu like. Histórias como essa carregam mensagens profundas, e cada inscrição ajuda a manter viva a memória que o mundo tenta apagar. O jovem tentou largar o objeto, mas seus dedos não obedeceram. Não era como estar preso. Era como se o objeto fosse uma extensão dele, algo que sempre esteve ali, esperando apenas o momento certo para ser lembrado. Um som baixo começou a ecoar dentro de sua cabeça, não como uma voz clara, mas como muitas vozes sobrepostas, antigas, cansadas, urgentes. Ele saiu da oca cambaleando, sentindo o chão pulsar sob seus pés. A aldeia dormia, alheia ao que estava prestes a mudar tudo. Quando o primeiro raio de lua tocou diretamente o objeto, o ar ao redor se distorceu. O jovem caiu de joelhos, tomado por visões que não eram sonhos. Ele viu a aldeia como era antes de existir. Viu o rio ainda jovem, correndo livre, sem margens definidas. Viu os primeiros ancestrais fazendo um pacto com forças que não compreendiam totalmente, selando algo dentro daquele objeto para proteger o povo, mas também para limitar um poder que não poderia ser usado sem consequência. Cada visão vinha acompanhada de dor e clareza. Ele sentia as escolhas erradas, os sacrifícios, as traições silenciosas que haviam condenado aquele poder ao esquecimento. O objeto não era uma arma, nem um amuleto comum. Era um elo. Um lembrete. Uma responsabilidade. Quando as visões cessaram, o silêncio foi tão profundo que parecia gritar. O jovem percebeu que não estava mais sozinho. Os espíritos da mata observavam. Não com raiva, mas com expectativa. Eles esperavam para ver se ele repetiria os erros dos antigos ou se teria coragem de escolher outro caminho. Ao amanhecer, os anciãos o encontraram sentado à beira da oca, imóvel, os olhos abertos, mas diferentes. Não havia loucura ali. Havia peso. Um peso que não se mede em palavras. Quando ele se levantou, todos sentiram. Algo havia mudado. Não no ar apenas, mas dentro deles. Ele não precisou explicar o que encontrara. Os anciãos sabiam. O medo que tentaram esconder por anos voltou à superfície. Alguns pediram que o objeto fosse enterrado novamente, mais fundo, mais longe, esquecido de vez. Outros entenderam que o esquecimento havia sido o verdadeiro erro. Naquela noite, o jovem usou o objeto conscientemente pela primeira vez. Não para dominar, não para provar força, mas para ouvir. E ao ouvir, o rio mudou seu curso de forma suave, salvando a aldeia de uma seca que se aproximava. As árvores adoecidas começaram a florescer fora de época. Crianças que antes nasciam fracas passaram a respirar com força. Mas toda dádiva cobra um preço. O jovem começou a envelhecer mais rápido nos olhos, mesmo que o corpo permanecesse o mesmo. Cada uso levava um pouco de sua energia, de sua essência. Ele sabia disso. Aceitou mesmo assim. Os espíritos não deram garantias.
Apenas mostraram o caminho. O objeto não pertencia a ele, nem à aldeia, nem ao passado. Pertencia ao equilíbrio. E o equilíbrio nunca é confortável. Com o tempo, viajantes começaram a aparecer, atraídos por rumores de milagres. Alguns vieram com respeito, outros com ganância. O jovem percebeu que o verdadeiro perigo não era o poder do objeto, mas o desejo humano de controlá-lo. Em uma noite sem estrelas, ele tomou a decisão que selaria seu destino. Reuniu a aldeia e falou pela primeira vez tudo o que vira, tudo o que sentirá. Disse que o objeto não poderia permanecer ali, que enquanto existisse, atrairia aqueles que não compreendiam o preço do uso. Ao amanhecer, ele partiu sozinho, levando o objeto de volta à terra, não para escondê-lo, mas para devolvê-lo ao lugar de onde nunca deveria ter sido separado, o ciclo natural das coisas. Nunca mais foi visto. Alguns dizem que ele se tornou parte da mata, um guardião silencioso. Outros acreditam que o objeto ainda existe, esperando alguém que não queira poder, apenas equilíbrio. Se essa história tocou você, deixe nos comentários o que acredita que o jovem se tornou. De onde você está assistindo? Sua participação mantém essas narrativas vivas. Inscreva-se no canal, ative o sino e compartilhe. Porque algumas histórias não são apenas para entreter. Elas escolhem quem precisa ouvi-las. O tempo passou, mas na aldeia ninguém conseguiu agir como se nada tivesse acontecido. A ausência do jovem era mais pesada do que qualquer presença. Havia noites em que o vento atravessava as ocas trazendo um som parecido com respiração, como se a mata estivesse acordada e vigilante. Os anciãos diziam que aquilo era apenas o mundo se reorganizando, mas até eles evitavam olhar diretamente para a trilha por onde o jovem havia partido. As mudanças não cessaram com sua partida. Pelo contrário, a floresta começou a responder de forma sutis, quase imperceptíveis para quem não vivia ali desde sempre. Animais feridos apareciam perto da aldeia e se deixavam cuidar. Chuvas vinham na medida exata, nem de mais, nem de menos. O rio, que antes ameaçava transbordar em certas épocas, passou a respeitar suas margens como se entendesse limites. Alguns começaram a acreditar que o jovem ainda estava por perto, usando o objeto à distância. Outros diziam que ele já não era mais um homem, mas algo entre o espírito e a raiz, entre o sopro e o silêncio. Crianças pequenas apontavam para a mata e sorriam, dizendo que alguém as observava com olhos bons. Mas nem todos sentiam paz. Em aldeias distantes, histórias começaram a circular. Falavam de um poder antigo despertado, de um artefato capaz de alterar o destino da Terra. Homens que nunca haviam pisado descalços no chão passaram a desejar aquilo que não compreendiam. Onde havia cobiça, o equilíbrio começava a se tensionar. Certa manhã, pegadas estranhas surgiram perto do rio. Não eram de caçadores conhecidos, nem de animais. Eram marcas pesadas, decididas, de quem caminhava sem pedir licença. Os anciãos souberam naquele instante, o objeto não havia sido esquecido pelo mundo. Naquela mesma noite, o jovem apareceu em sonho para a filha mais velha do pajé. Não falou com palavras. Apenas mostrou imagens. Mostrou o objeto enterrado profundamente, envolto por raízes vivas, pulsando como um coração adormecido. Mostrou homens cavando, quebrando, ferindo a terra para alcançá-lo. E mostrou algo pior, o objeto reagindo à intenção errada, devolvendo desequilíbrio em forma de doença, fome e conflito. Ao despertar, a jovem chorava sem entender porquê, mas sabia o que precisava ser feito. A aldeia se preparou não para a guerra, mas para a resistência silenciosa. Rituais antigos foram retomados, não para invocar poder, mas para fortalecer o vínculo com a terra. Cada gesto era um pedido de permissão. Cada canto, um lembrete de humildade. Quando os estranhos finalmente chegaram, encontraram uma aldeia calma demais. Não houve confronto imediato. Não houve gritos. Apenas olhares firmes. Eles perguntaram pelo objeto. Disseram saber de sua existência. Prometeram proteção, riquezas, reconhecimento. Nada daquilo encontrou eco. Naquela noite, algo inexplicável aconteceu. A mata se fechou. Trilhas desapareceram. Sons se confundiram. Os estranhos caminharam em círculos, convencidos de que avançavam. Alguns juraram ouvir passos atrás de si. Outros sentiram mãos que não tocavam, mas empurravam o medo para dentro do peito. Um a um, desistiram, fugiram, adoeceram de um cansaço que não era físico.
Nenhum deles viu o jovem, mas todos sentiram sua presença. Dias depois, a floresta voltou ao normal. A aldeia permaneceu. O equilíbrio, embora frágil, foi mantido. Os anciãos compreenderam então que o jovem não havia partido para proteger o objeto, mas para se tornar o limite entre o desejo humano e aquilo que não pode ser possuído. E se você chegou até aqui, talvez já tenha entendido. Algumas forças não escolhem heróis fortes, mas consciências dispostas a desaparecer para que o todo continue existindo. Se essa continuação fez sentido para você, deixe seu comentário dizendo o que mais te marcou nessa história, se inscreva no canal e compartilhe. Porque enquanto alguém escuta, o equilíbrio ainda respira. Os anos seguintes foram marcados por uma calma que não era ausência de tensão, mas vigilância viva. A aldeia aprendeu a escutar sinais pequenos, o voo mais baixo dos pássaros, o silêncio repentino dos insetos, o modo como a neblina tocava o chão ao amanhecer. Tudo falava. Tudo avisava. E, sempre que algo ameaçava sair do lugar, a floresta respondia antes que o erro se tornasse irreversível. O jovem não voltou em corpo, mas voltou em presença. Havia noites em que o fogo se acendia sozinho, apenas para aquecer quem precisava. Havia dias em que alguém se perdia na mata e era conduzido de volta por caminhos que não lembrava de ter seguido. Os anciãos deixaram de dizer seu nome em voz alta, não por medo, mas por respeito. Nomear algo assim seria tentar prender o que já não cabia em forma. Com o tempo, a nova geração cresceu ouvindo a história não como lenda distante, mas como responsabilidade. Aprenderam que o objeto ancestral não era o centro de tudo. O centro era a escolha feita diante dele. Aprenderam que o inexplicável não surge para impressionar, mas para testar o coração. Um dia, durante uma grande cheia, quando o rio voltou a subir além do esperado, todos temeram que o equilíbrio estivesse finalmente cedendo. A água avançava lenta, determinada, como se cobrasse algo esquecido. Foi então que uma criança, pequena demais para entender histórias antigas, caminhou até a margem e colocou a mão na correnteza. Não houve brilho, nem visões. Apenas um gesto simples, puro. O rio recuou. Os anciãos choraram em silêncio. Não por alívio apenas, mas por compreensão. O jovem não havia levado o poder consigo. Ele havia devolvido à aldeia a capacidade de agir sem depender dele. O objeto fora apenas o despertar. O verdadeiro elo agora vivia em cada pessoa que respeitava o limite entre querer e precisar. Dizem que, em noites muito silenciosas, se alguém caminhar sozinho pela mata sem intenções ocultas, pode sentir um calor leve no peito, como um reconhecimento antigo. Não é um aviso. É um lembrete de que o inexplicável continua ali, não para ser usado, mas para ser honrado. E se essa parte da história chegou até você, talvez não seja por acaso. Deixe nos comentários o que você sentiu ao ouvir tudo isso, de onde você está acompanhando, e se inscreva no canal. Compartilhe com quem ainda acredita que algumas histórias não terminam, apenas mudam de forma para continuar protegendo aquilo que importa. Mesmo depois de tudo isso, havia algo que permanecia em aberto, como uma respiração suspensa. O equilíbrio não era um estado definitivo, e a floresta sabia disso. Ela nunca dorme por completo. Apenas observa. Certa madrugada, muitos anos depois, o pajé mais velho acordou com o mesmo sussurro que, um dia, chamara o jovem até a oca. Não era mais um chamado urgente, mas um aviso sereno. O ciclo estava se aproximando de outro ponto de decisão. Nada estava errado ainda, mas algo precisaria ser lembrado. Naquele mesmo período, uma seca começou longe dali, em terras que não respeitavam mais os rios, que cortavam a mata sem ouvir o chão. A dor do desequilíbrio não respeita fronteiras. Ela se espalha. Animais começaram a migrar para perto da aldeia, trazendo nos olhos o cansaço de um mundo ferido. Foi então que os anciãos entenderam. O jovem havia se tornado mais do que um guardião local. Ele era agora um vínculo entre lugares, um limite invisível que tentava conter um erro maior do que qualquer aldeia. Alguns moradores passaram a sonhar com ele, não como homem, mas como parte da paisagem. Às vezes era o tronco de uma árvore antiga. Às vezes era a neblina que descia cedo demais. Nunca falava. Apenas mostrava consequências. Em um desses sonhos, ficou claro que o objeto ancestral já não existia como coisa. Ele havia sido desfeito lentamente, absorvido pela terra, diluído no tempo. O poder não estava mais concentrado. Estava espalhado, frágil, dependendo da consciência de muitos para continuar existindo. Isso assustou mais do que confortou.
Porque quando o poder deixa de estar em um só lugar, a responsabilidade se torna coletiva. A aldeia então fez algo que nunca havia sido feito antes. Enviou mensageiros não para avisar sobre perigo, mas para ensinar silêncio. Foram a outras aldeias, a outros povos, contando a história sem prometer milagres, sem falar de objetos, apenas explicando o preço de esquecer que tudo está conectado. Alguns riram. Outros ouviram. E isso bastou. Anos depois, quando o pajé finalmente partiu, não houve presságio sombrio, nem sinal extraordinário. Apenas uma manhã muito clara, com pássaros demais cantando ao mesmo tempo. As crianças disseram sentir algo parecido com gratidão no ar. Dizem que, naquele instante, o jovem finalmente deixou de vigiar sozinho. Se você chegou até aqui, talvez perceba que essa história não fala de um passado distante. Ela fala de escolhas que continuam sendo feitas agora, em silêncio. Deixe nos comentários o que você acha que mantém o equilíbrio do mundo hoje. Se inscreva no canal, compartilhe essa história e permaneça atento. Porque o inexplicável não precisa mais de um objeto para acontecer. Ele só precisa de alguém disposto a ouvir. Depois disso, algo mudou de forma quase imperceptível, mas definitiva. Não foi na mata, nem no rio, nem no céu. Foi nas pessoas. A aldeia deixou de esperar sinais grandiosos. Aprendeu que o verdadeiro aviso vinha antes do desastre, sempre em forma de incômodo, de dúvida, de um peso leve no peito que dizia: pare. As crianças que cresceram ouvindo aquela história passaram a sentir esse peso cedo. Quando alguém tentava caçar além do necessário, algo falhava. Quando uma árvore era escolhida sem respeito, o machado quebrava. Não como punição, mas como correção. A floresta não castigava. Ela interrompia. Com o passar das gerações, o nome do jovem deixou de ser lembrado como indivíduo. Ele passou a ser chamado apenas de aquele que atravessou. Não porque saiu da aldeia, mas porque atravessou o limite invisível entre usar e servir, entre possuir e pertencer. Houve um tempo em que estudiosos de fora chegaram, querendo medir, registrar, explicar. Trouxeram instrumentos, mapas, palavras difíceis. Ficaram semanas e partiram confusos. Nada ali se deixava reduzir. Tudo funcionava, mas não obedecia. Um deles, porém, ficou mais tempo. Não fez perguntas. Apenas observou. Antes de ir embora, disse algo simples ao pajé: aqui, o mundo ainda responde. O pajé apenas assentiu. Em uma noite especialmente silenciosa, uma jovem da aldeia sentiu o mesmo chamado antigo, mas diferente. Não vinha da terra, nem da oca, nem da mata. Vinha de dentro. Ela não seguiu nenhum som. Apenas sentou e respirou. E isso foi suficiente. Naquele instante, longe dali, uma área da floresta que estava prestes a ser destruída por fogo inexplicavelmente não queimou. O vento mudou. A chuva veio fora de época. Ninguém ligou os fatos. Ninguém precisou. Era assim agora. O inexplicável não se manifestava mais como evento. Tornará-se fluxo. Acontecia quando alguém escolhia respeitar sem saber exatamente por quê. Quando alguém recuava mesmo podendo avançar. Quando alguém aceitava não entender tudo. Se essa história continua ecoando em você, talvez seja porque ela ainda está acontecendo. Deixe nos comentários o que essa jornada despertou em você, de onde você está acompanhando, e se inscreva no canal. Algumas narrativas não pedem atenção, elas pedem presença. E enquanto houver quem escute, o equilíbrio não se rompe. Com o passar do tempo, tornou-se claro que o mundo fora da aldeia também começava a sentir reflexos daquele equilíbrio silencioso. Não como milagre, não como notícia, mas como pequenos desvios do caos. Decisões adiadas. Conflitos que esfriavam sem explicação. Pessoas que, no último instante, desistiam de ferir, explorar, destruir. Nada chamativo o suficiente para virar história, mas suficiente para evitar tragédias. Os anciãos compreenderam algo que jamais haviam ensinado antes: o jovem não se tornará um guardião isolado, nem a floresta um templo intocável. O que existia agora era uma memória viva, espalhada, atuando onde houvesse alguém disposto a ouvir aquele incômodo suave que precede toda escolha errada. Houve uma noite em que um caçador da aldeia, já idoso, se perdeu propositalmente na mata. Não por confusão, mas por despedida. Sentou-se sob uma árvore antiga e fechou os olhos. Não pediu nada. Apenas agradeceu.
Quando amanheceu, não voltou. Seu corpo foi encontrado dias depois, intacto, sereno, coberto de folhas como se a própria terra tivesse decidido acolhê-lo com cuidado. Ninguém chorou alto. Todos entenderam. A partir desse dia, passou-se a dizer que a floresta não levava ninguém. Apenas recebia quem já tinha aprendido a pertencer. Às vezes, viajantes atravessavam a região e sentiam algo estranho, um desejo repentino de falar menos, de andar mais devagar, de ouvir antes de agir. Muitos iam embora sem saber explicar porquê. Outros levavam aquilo consigo para o resto da vida. E em raríssimas noites, quando tudo se alinhava, o vento, o silêncio, o coração de alguém, era possível sentir a mesma presença que um dia foi um jovem. Não como espírito visível, não como voz, mas como um limite firme e gentil dizendo, até aqui ponto não havia mais objeto ancestral. Não havia ritual secreto. Não havia escolhido o único. O inexplicável havia cumprido seu papel e se dissolvido naquilo que sempre foi mais poderoso, a consciência desperta. Se você percebe que essa história não soa como algo distante, talvez seja porque ela ainda esteja em movimento. Deixe nos comentários o que mais te marcou nessa jornada, de onde você está assistindo, e se inscreva no canal. Porque algumas histórias não terminam quando acabam, elas continuam vivendo em quem decide agir diferente depois de ouvi-las. Ainda assim, o equilíbrio nunca foi algo garantido. Ele apenas continuava enquanto alguém estivesse disposto a sustentar o peso de escolher com consciência. E foi justamente por isso que, muitos anos depois, algo voltou a se mover nas camadas mais profundas da mata. Não houve presságio claro. Nenhum sonho coletivo. Apenas uma sensação estranha de repetição. Como se o mundo estivesse se aproximando novamente de uma encruzilhada antiga, tentando decidir se aprenderá ou não. Uma criança recém-nascida chorava de forma diferente. Não era dor, nem fome. Era um choro grave, quase atento. Os anciãos se entreolharam, porque reconheciam aquele som. Não como ameaça, mas como sinal. Não de poder, mas de sensibilidade. A criança cresceu em silêncio. Observava demais. Tocava a terra como quem pede licença. Não falava sobre sonhos, mas acordava cansada, como se tivesse caminhado longe enquanto dormia. Ninguém a chamou de escolhida. Esse erro não seria repetido. Certo dia, ao passar perto da antiga oca, a criança parou. Não entrou. Não cavou. Apenas colocou a mão no chão e fechou os olhos. Nada aconteceu que pudesse ser visto. Mas, naquele exato momento, longe dali, alguém desistiu de destruir o que não lhe pertencia. Alguém mudou de ideia sem saber por que pontos mais velhos entenderam então, o ciclo não retornava da mesma forma. Ele evoluía. Antes, o poder precisava de um objeto. Depois, de um guardião. Agora, precisava apenas de pessoas capazes de sentir o limite antes de ultrapassá-lo. O jovem de outrora não voltou, porque nunca tinha ido embora. Ele estava presente em cada recuo, em cada silêncio respeitado, em cada escolha feita mesmo quando ninguém observava. E talvez seja por isso que essa história continue encontrando quem a escuta. Não para impressionar, mas para lembrar. Se você sentiu algo diferente ao acompanhar essa jornada até aqui, não ignore. Deixe nos comentários o que essa história despertou em você, de onde você está assistindo, e se inscreva no canal. Porque enquanto houver alguém disposto a ouvir antes de agir, o inexplicável continuará protegendo o que ainda pode ser salvo. E mesmo depois de tudo isso, ainda havia momentos em que o mundo parecia testar seus próprios limites. Não com grandes catástrofes, mas com escolhas pequenas, quase invisíveis, aquelas que parecem não importar. Era nesses instantes que o verdadeiro perigo surgia. Algumas pessoas, dentro e fora da aldeia, começaram a esquecer. Não a história em si, mas o sentimento que ela carregava. A pressa voltou a aparecer. A vontade de tomar mais do que o necessário começou a se disfarçar de necessidade. E a floresta, paciente, observava. Numa estação em que o calor veio cedo demais, uma parte da mata adoeceu. As folhas perderam o brilho, o solo endureceu. Não era punição. Era aviso. Mas avisos só funcionam para quem ainda sabe escutar. Foi então que algo inesperado aconteceu. A criança sensível, agora um pouco mais velha, sentiu um medo que não vinha de fora. Um medo silencioso, profundo, de que o mundo estivesse se afastando novamente do equilíbrio. Ela não correu, não chamou ninguém.
Apenas sentou-se ao lado dos mais velhos e permaneceu ali, respirando no mesmo ritmo deles. Esse gesto simples fez diferença. A aldeia inteira, sem combinar, começou a agir de forma diferente. Caçaram menos. Caminharam mais devagar. Falaram menos à noite. Como se todos, ao mesmo tempo, tivessem lembrado de algo esquecido. O calor diminuiu. A mata respondeu. O aviso foi suficiente. Os anciãos compreenderam então que o maior legado do jovem não tinha sido o sacrifício, nem a transformação, nem mesmo o inexplicável. Tinha sido o exemplo invisível de que ninguém precisa ser maior que a vida para protegê-la. Basta não se colocar acima dela. E assim, a história continuou sem precisar de novos feitos extraordinários. Continuou em cada escolha silenciosa, em cada limite respeitado, em cada decisão tomada longe de aplausos. Se essa narrativa ainda ressoa em você, talvez seja porque ela não pertence apenas à aldeia, nem ao jovem, nem à floresta. Ela pertence a todos que, em algum momento, sentem que poderiam avançar, mas escolhem parar. Deixe nos comentários o que essa história despertou em você, de onde você está assistindo, e se inscreva no canal. Algumas histórias não pedem que sejam lembradas, elas pedem que sejam vividas. Com o passar das décadas, aquilo que antes era apenas sensação começou a se manifestar como consciência coletiva. Não havia regras escritas, nem líderes declarados, mas todos pareciam saber quando algo ultrapassava o limite do aceitável. Era como se o próprio tempo tivesse aprendido a desacelerar naquele lugar. A antiga oca, onde tudo havia começado, não foi reconstruída nem abandonada. Tornou-se um espaço vazio, respeitado. Crianças não brincavam ali. Adultos não discutiam. Era um ponto de passagem, não de permanência. Quem entrava sentia o impulso de sair em silêncio, levando algo que não sabia nomear. Certa vez, um forasteiro jovem demais para compreender histórias profundas tentou passar a noite naquele local. Riu dos avisos, desprezou os olhares. Mas ao amanhecer, saiu pálido, sem zombaria alguma. Não contou o que sentiu. Apenas partiu, andando devagar, como quem havia sido tocado por algo maior que o medo. A criança sensível cresceu. Tornou-se adulta sem jamais ser chamada de líder. Ainda assim, quando ela falava, os outros escutavam. Não por autoridade, mas porque suas palavras vinham sempre depois de longos silêncios. Ela não mencionava o jovem antigo. Não precisava. Sua postura já carregava aquela memória. Em uma noite em que o céu parecia mais baixo, essa mulher caminhou sozinha até a mata. Não para pedir, não para agir, apenas para reconhecer. Colocou a mão no tronco de uma árvore antiga e sentiu, pela primeira vez, algo diferente, não um aviso, mas um descanso. Como se o mundo dissesse que, por enquanto, estava tudo bem. Foi ali que ela compreendeu: o inexplicável não exige atenção constante. Ele só se manifesta quando o esquecimento ameaça vencer. E talvez seja por isso que essa história nunca se encerra de verdade. Porque ela não depende de acontecimentos extraordinários, mas de escolhas comuns feitas com respeito incomum. Se você chegou até aqui, talvez já tenha percebido que essa continuação não é apenas sobre uma aldeia distante. É sobre cada momento em que alguém decide ouvir antes de agir. Deixe nos comentários o que essa história despertou em você, de onde você está assistindo, e se inscreva no canal. Enquanto houver quem escolha o silêncio certo, o equilíbrio ainda terá voz. E mesmo assim, o mundo continuou tentando provar que aprender não é um ato definitivo, mas um esforço contínuo. Novas gerações nasceram sem ter visto crises grandes, sem ter sentido o medo antigo. Para elas, o equilíbrio parecia natural demais para ser valorizado. E é aí que o esquecimento começa, sempre silencioso. Alguns jovens passaram a questionar o porquê de tantos limites. Por que não expandir? Por que não usar mais a terra, o rio, a mata? Nada de ruim acontecia imediatamente, e isso criava a ilusão de permissão. A floresta, mais uma vez, não reagiu com violência. Apenas começou a se afastar. Os animais ficaram mais ariscos. Os sonhos ficaram raros. O silêncio deixou de ser acolhedor e passou a ser vazio. Não era castigo. Era consequência. Foi então que a mulher sensível, já marcada pelo tempo, reuniu os mais novos e não contou histórias antigas. Não falou do objeto, nem do jovem, nem do inexplicável. Apenas fez uma pergunta simples: vocês sabem ouvir quando algo pede para parar? Ninguém respondeu.
Naquela noite, muitos tiveram sonhos confusos. Não visões claras, não mensagens diretas, mas a sensação incômoda de estar indo longe demais. Alguns acordaram suando. Outros com o coração acelerado. Pela primeira vez, sentiram o peso da escolha. No dia seguinte, sem anúncio, sem ritual, algo mudou. Ferramentas ficaram guardadas. Caminhadas foram encurtadas. Decisões foram adiadas. Não por medo, mas por percepção. O ar voltou a circular diferente. A floresta, lentamente, se aproximou outra vez. A mulher sorriu em silêncio. Sabia que não estaria ali por muito mais tempo. Mas também sabia que o equilíbrio não dependia mais de um nome, de um guardião ou de um evento. Dependia de atenção. Quando ela partiu, não houve sinal no céu. Apenas uma manhã comum, bonita demais para ser ignorada. As pessoas trabalharam menos naquele dia. Falaram mais baixo. Sentiram, sem saber explicar, que algo importante havia sido confiado a elas. E assim, a história seguiu, não como lenda, mas como prática invisível. Um acordo renovado a cada escolha feita com respeito. Se essa jornada chegou até você e ainda ecoa, talvez seja porque ela não pede aplausos, mas responsabilidade.